A geada cobria as telhas de Como, e o sol mal ousava espreitar por entre as nuvens pesadas daquela manhã. As crianças, envoltas em peles grossas, rolavam na neve recém-caída, as suas gargalhadas ecoando como pequenos sinos no ar gelado. O ferreiro, Eric, martelava o ferro incandescente na sua forja. O som rítmico, um batimento cardíaco, para a pequena comunidade, aninhada, no sopé das montanhas gélidas. Ninguém imaginava que esse ritmo estava prestes a ser brutalmente interrompido. A primeira a sentir foi a velha Lara, a vidente da aldeia. Os seus olhos turvos pela idade fixaram-se no horizonte montanhoso. Passos pesados, numerosos, marchando com uma cadência sinistra. Ela agarrou o seu cajado, os nós dos dedos brancos. Um pressentimento sombrio, frio, como o próprio inverno, envolveu o seu coração. O primeiro sinal visível foi a debandada dos animais. Os caçadores da aldeia, que estavam a preparar-se para uma incursão matinal, pararam, as suas respirações a formarem nuvens de vapor no ar. Que poderia assustar assim as criaturas da floresta. Então, ouviram. O sino da torre da vigia começou a tocar, um toque frenético e desesperado que cortou o ar matinal. Os homens largaram as suas ferramentas e correram para suas casas, emergindo momentos depois com machados, escudos redondos e as velhas espadas de família, muitas delas mais habituadas a cortar lenha do que carne. E então eles apareceram no cume da colina, uma silhueta hedionda contra o céu cinzento. Orcs. A horda respondeu, com um grito ensurdecedor, e desceu a colina, como uma avalanche de violência. Os aldeões formaram uma linha esfarrapada na entrada da aldeia. Uma parede de escudos de madeira e aço contra a maré verde. As flechas silvaram pelo ar, encontrando o seu alvo em peitos e gargantas de orques, mas eram como pedras, atiradas contra uma onda. A batalha transformou-se num caos rodopiante. Eric, o ferreiro, era um dínamo de destruição. O seu martelo a esmagar crânios e a quebrar ossos com cada balanço.
armadas com facas e panelas de água, a ferver, defendiam as suas casas, com a ferocidade de uma loba, a proteger as suas crias. Mas os orques eram demasiados. Por cada um que caía dois, pareciam tomar o seu lugar. A sua força bruta e selvageria eram esmagadoras. Eles lutavam sem tática, sem disciplina, apenas com um desejo primordial de matar e destruir. O chefe de guerra orc entrou na refrega, o seu machado de 2 lâminas, um borrão de morte. Ele abriu caminho através da linha de defesa dos aldeões, como uma foice através do trigo. Ele viu Eric, o ferreiro, o humano mais formidável no campo de batalha, e avançou na sua direção, os seus olhos a brilharem com uma luz maligna. O duelo entre o ferreiro e o chefe de guerra foi o epicentro da batalha. O martelo de Eric encontrou o machado do orc numa explosão de faíscas. A força do impacto quase arrancou o martelo das mãos de Eric. O orc era incrivelmente forte, cada golpe forçando o ferreiro a recuar. Mas Eric era resiliente. Ele conhecia o seu ofício, o equilíbrio da sua arma, a dança do combate. Ele aparou, esquivou-se e procurou uma abertura, enquanto o chefe de guerra rugia de frustração, desferindo golpes selvagens que partiam o chão gelado. Enquanto a batalha se desenrolava na praça da aldeia, um pequeno grupo de orcs, mais astutos que os seus irmãos, contornou a luta principal. Eles moviam-se pelas sombras entre as casas, os seus olhos cruéis procurando presas fáceis. Eles arrombaram a porta do grande salão, onde a velha Elara tinha reunido as crianças e os idosos. O medo pairou no ar, espesso e sufocante. Mas Elara não demonstrou medo. Ela postou-se à frente das crianças, o seu cajado de madeira a parecer frágil contra as lâminas dos orcs. Não darão mais um passo, disse ela, a sua voz fraca, mas firme. Os orcs rirão som horrível, e avançaram. Nesse momento, uma flecha silvou da escuridão do salão, e cravou-se no olho do orc da frente. Ele caiu com um grito gorgolejante. Do cimo das vigas do telhado, desceu uma figura. Era Astrid, a filha de Lars, o caçador. Ela era jovem, mal uma mulher, mas movia-se com a graça e o silêncio de um gato da neve. Ela tinha crescido a caçar nas florestas, o seu arco uma extensão do seu próprio braço. Com ela estavam outros jovens da aldeia, rapazes e raparigas, que tinham aprendido a usar o arco e a faca, não para a guerra, mas para a sobrevivência. Eles tinham se escondido, esperando o momento certo. Uma chuva de flechas caiu sobre os orcs surpreendidos, seguida por um ataque rápido e coordenado dos jovens, que saltaram das sombras. De volta à praça, Eric estava a perder terreno. O chefe de guerra orc era implacável. Com um golpe poderoso, ele partiu o cabo do martelo de Eric, desarmando-o. O ferreiro tropeçou para trás, caindo na neve. O chefe de guerra ergueu o seu machado para o golpe final. Um sorriso hediondo a torcer-lhe os lábios. Fraco, rosnou ele. Mas quando o machado desceu, um grito de guerra diferente ecoou pelo campo de batalha. Não era o rugido de um orc, nem o grito de um aldeão. Era o sopro de um berrante de caça, profundo e ressonante. Do limite da floresta, surgiram mais figuras. Eram os caçadores que tinham saído mais cedo, alertados pelo sino e pelo som da batalha. Liderados por Gunnar, um veterano grisalho, cujas histórias de batalhas passadas eram lendárias, eles atacaram o flanco da horda orc com a fúria de um urso acordado da hibernação. A surpresa do ataque desorganizou os orcs, quebrando o seu ímpeto. O chefe de guerra virou-se, distraído pelo novo ataque, e nesse instante de hesitação, Eric rolou, agarrou o machado caído de um orc morto e cravou-o na perna desprotegida do chefe. O gigante orc uivou de dor e raiva, virando-se para esmagar Eric. Mas já era tarde demais. Lars, o caçador-chefe, aproveitou a abertura e cravou o seu próprio machado nas costas do chefe de guerra. A criatura maciça cambaleou, os seus olhos arregalados de surpresa e dor. Ele caiu de joelhos, o seu grande machado a cair na neve com um baque surdo. A sua queda foi como um sinal. Os orcs restantes
vendo o seu líder derrotado, hesitaram. O seu frenesim de batalha vacilou, substituído por um medo primordial. Eles começaram a recuar, primeiro alguns, depois dezenas, até que toda a horda se desfez, fugindo de volta para as montanhas de onde vieram, perseguidos pelos gritos vitoriosos dos aldeões. A neve, antes branca e pura, estava agora manchada de vermelho e preto. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelo gemido dos feridos e pelo choro daqueles que tinham perdido entes queridos. A vitória tinha tido um custo terrível, mas eles tinham sobrevivido. Bjornstad ainda estava de pé. Lentamente, os aldeões começaram a cuidar dos seus feridos, a consolar os enlutados e a apagar os incêndios. Erik, apoiado no ombro de Lars, olhou para sua aldeia devastada. O trabalho pela frente era imenso. Teriam de reconstruir, de curar, de chorar os seus mortos. Mas ao ver Astrid abraçar o seu pai, ao ver os jovens defensores ajudarem os mais velhos a sair do grande salão, ele sentiu uma centelha de esperança. O inverno ainda era longo, e as montanhas continuavam a abrigar horrores. Mas naquela noite, à volta de uma grande fogueira construída no centro da praça, os sobreviventes de Bjornstad partilharam comida, bebida e histórias. Eles não contaram histórias de monstros e escuridão, mas histórias de coragem. A história do ferreiro, que enfrentou um chefe de guerra, dos caçadores que se tornaram guerreiros e dos jovens que se tornaram heróis. Eles tinham aprendido uma lição dura naquele dia, que a sua força não estava nas suas muralhas, que não tinham, mas na sua união, na sua coragem e no seu amor, uns pelos outros. E essa era uma força que nenhum orc, nenhuma tempestade e nenhuma escuridão poderiam jamais quebrar. Bjornstad tinha sangrado, mas continuava a ser o seu lar. E eles iriam defendê-lo, sempre. Obrigado por assistirem a esta história. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos amigos e subscrever o canal para mais contos de fantasia e aventura. Até a próxima!